Marcos 2, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá, gente? Dias depois, entrou Jesus de novo em... Onde, igreja? E logo correu que ele estava em... Onde é que ele estava? Em casa. Muitos afluíram para ali, muitos foram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, né? E anunciava-lhes a palavra. O que Jesus estava fazendo ali? Anunciando ele estava pregando, estava ali falando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Conduzindo quem? Olha só, levado por 4, quantos homens? 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, que Jesus estava. Eles tiraram o telhado exatamente em cima, né, onde Jesus estava ali na casa. Fazendo uma abertura, baixaram o leito que estava doente, que jazia doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração, né? Questionavam no seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão né? Senão um, que é Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12, então ele se levantou. Então ele o que, igreja? Se levantou. Então o paralítico o que, igreja? Se levantou. No mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e pondo-se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Lemos aqui no texto base, né, aqui em Marcos capítulo 1, capítulo 2, a cura de um paralítico numa cidade chamada Cafarnaum. Nós vimos aqui nos domingos passados, né, na verdade 2 domingos atrás, que Jesus ele montou o seu quartel-general numa cidade chamada Cafarnaum. Amém? Glória a Deus. Então não foi em Belém, não foi em Jerusalém, não foi em nenhum lugar, foi em Cafarnaum. Por que Cafarnaum, pastor? Porque Cafarnaum era uma cidade que tinha muita gente. Diga assim comigo: muita gente. Então Jesus ele estava começando ali o seu ministério. Ele iria ficar ali cerca de 3 anos. E ali ele precisava pregar o evangelho. A palavra do Senhor nós vimos aqui, e até eu pedi para você repetir, e você repetiu comigo. Você disse que ele apregoava a palavra. Ele estava trazendo a palavra, sim ou não? Ele não estava em Cafarnaum para realizar milagres, não. Ele estava ali em Cafarnaum para pregar a palavra de Deus. Amém? Os milagres eram apenas consequência, era apenas bônus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, olha só. Aqui a palavra de Deus diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Ele estava onde? Em casa. Só que nós aprendemos, não sei se você se lembra, quando nós falamos aqui sobre a sogra de Pedro. Quando se lembra, diga amém. Nós sabemos que Jesus ele não tinha casa, né? A própria palavra do Senhor fala que ele não tinha nem um travesseiro para reclinar a cabeça. Ele não tinha casa. E essa casa que Marcos está se referindo aqui era a casa da sogra de Pedro. Amém?
Amém, gente? Tudo certo por aí? Então olha só, Jesus ele estava ali em casa, porque ele morava ali junto com Pedro, junto com a sogra, provavelmente junto com a esposa, né? E os discípulos de Jesus também estavam ali. Então era muita gente, sim ou não? Então o que ele anunciava ali? Ele anunciava o Evangelho, amém, gente? Tá? Você nunca vai ler na Bíblia que Jesus ele foi para um lugar, Jesus foi lá naquele lugar, foi lá em Samaria e foi realizar milagres. Não, você nunca vai ver isso. Você vai ver Jesus levando a palavra, amém, igreja? Glória a Deus. Jesus anunciava a palavra, tá? Ele ensinava a palavra. Mas pastor, Jesus não fez milagre? Sim, muitos milagres. Vira para o irmão e fala assim: Jesus fez muitos milagres. Só que ele não era esse o propósito, amém? Eu quero que você entenda isso, tá bom? O propósito qual era, pastor? Era estar ali para ensinar. A palavra era o propósito. E aí, como eu falei, de brinde vinham os milagres, amém? Glória a Deus. Está vendo como que é bom você pregar a palavra de Deus? Vai pregando, irmão, vai falando de Deus, vai falando de Jesus para as pessoas, e daqui a pouquinho vem um milagre na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Oh, aleluia, tá ligado, hein, irmão? Então vamos lá. Olha só. Aqui, vamos dizer assim, que Jesus ele estava cumprindo a sua missão, que era ensinar a palavra. Beleza. Não, pastor, tranquilo. Mas, olha só. Essa palavra, ela vai falar muito com cada um de nós. Ela falou muito ao coração, ao meu coração. Porque Deus, ele quer falar sobre uma família com Jesus. O que é uma família com Jesus? Como fazer uma família com Jesus? Como ter uma família com Jesus? E você vai encontrar algumas características na mensagem, e você vai entender, e vai saber aonde você tem que mudar, aonde você tem que melhorar, onde cada um de nós como pais, né? Como pai, como mãe, como filho, como filha, como avó, como avô, como irmãos, precisamos melhorar, amém? Então o que Deus ele vai fazer na sua família essa semana, vai ser exatamente o versículo 12 de Marcos 2. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Em outra tradução está assim: eu nunca vi nada igual. Então eu profetizo que no nome de Jesus, o que Deus vai fazer na sua família esta semana, você vai exclamar, você vai dizer com a sua boca: eu nunca vi nada igual, em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda, dá glória a Deus, diga: eu recebo em nome de Jesus. Agora deixa eu perguntar uma coisa para cada um de vocês. Não respondam, tá? Por favor. E nem fica olhando por irmão do lado. Por favor, só olha para mim. Vou te fazer uma pergunta. Jesus, ele está na sua casa? Sim ou não? Vocês responderam. Agora pode responder. Jesus está na sua casa, sim ou não? Jesus está na sua casa? Amém. Agora você pode virar para o seu irmão e vai falar com carinho para ele, para não espantar o cliente. Vai falar assim para ele: agora nós vamos ver se ele está mesmo. Amém, gente? Glória a Deus. Olha só, o texto aqui, ele tem uma frase bastante interessante, que Jesus, ele estava em uma casa. Amém? Marcos, o autor do livro é Marcos. O escritor desse evangelho é Marcos. E ele escreve aqui, e escreve sobre o Jesus que ele está com pressa, ele está na correria, né? Quem aqui está na correria, diga amém. Amanhã principalmente, né, pastor? Tem que estar na correria, sim ou não, gente? Então amanhã vamos voltar para a correria, né?
com exceção de quem está de férias, né? Tá tranquilo. Mas olha só, aí você lê o texto, aí você lê Jesus passando, Jesus saindo, Jesus chegando, Jesus entrando. Jesus, ele tem pressa, amém? Só que Marcos, ele coloca um parênteses aqui para um Jesus que tem pressa, para dizer que naquele momento ele estava em casa. Amém? Como você talvez ficou em casa aí nesse final de semana um pouquinho, teve um feriadão, né? Sim ou não? Deu para ficar em casa um pouco, né? Pelo menos um pouquinho aí. Marcos, ele, nesse negócio de pressa, nessa correria de Jesus, ele dá uma paradinha e fala assim: cara, Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. Agora, existe uma coisa muito interessante e que eu quero que você entenda aqui, porque a gente sabe que Jesus, ele não tinha casa, ele estava na casa da sogra de Pedro. Jesus estava em Cafarnaum, em frente de um lago que existe lá, um lago de água doce, conhecido como Mar da Galileia. Você vai ver na Bíblia isso, Mar da Galileia, tá? É um grande lago, um lago enorme. E ali ele estava. Jesus foi ali para montar o seu quartel-general. Ali ele escolhe, aos 30 anos de idade, ele escolhe um lugar para morar. E ele escolheu Cafarnaum. Ele escolheu este lugar. E a palavra de Deus diz que a casa estava lotada. Diz que na porta não dava para você chegar, não dava para você entrar, estava lotado. Não tinha como você entrar ali naquele lugar. Assim está falando no texto, amém? E Jesus, ele mora lá com os apóstolos, os 12 apóstolos. Agora você imagina uma casa, né? E eu digo, viu, com toda certeza, Pedro, dos 12, ele era o mais crente, né? Porque ele morava com a sogra, e ele chamou mais 12 amigos e ainda Jesus para morar lá. Imagina o cheiro de ser humano que era ali dentro, né? 14 homens ali dentro, meu Deus, né? E a Bíblia diz que essa casa, ela estava lotada, porque não havia somente os 12 apóstolos ali, Jesus ou a sogra de Pedro. Não, havia mais pessoas que estavam só chegando, porque sabiam que Jesus estava ali. E aonde Jesus ele ia cercado de uma grande multidão. Onde Jesus ia, as pessoas iam atrás dele. Por quê? Porque Jesus, ele pregava a palavra, mas Jesus, ele também fazia milagres. Amém? Então olha só, a notícia correu, Jesus estava lá. Correu a notícia, não sei como que foi. Naquela época não tinha celular, mas correu, meu irmão. Eu não sei como, mas todo mundo ficou sabendo. Não sei se contaram para uma mulher, e ela foi, né, fazer a missão dela. Estou brincando, mulheres. Você me fala aqui, mas tem homem que também, quando dá para ser fofoqueiro, quando dá para espalhar notícia, ele é espetacular, ele é melhor que mulher, né? E aí, Jesus está na casa. A galera veio e tal, lotou a casa, aquela coisa toda, aquela aglomeração ali. E essa casa é a que eu perguntei lá no início. Se Jesus, ele está na sua casa, quais são as marcas de uma casa em que Jesus está? Olha só, quais são as marcas? E agora você vai começar a entender alguma coisa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre relacionamentos com seus filhos, com seu pai, tá? Filhos com pai, pais com os filhos. E Deus vai estar tratando aqui de algumas coisas com você em especial nessa noite, em nome de Jesus. Quais são as características de uma casa que Jesus decide viver?
Olha só, ele vai viver, ele não vai passear ali, amém, igreja? Ele está vivendo naquela casa, está morando ali, ele come, faz as refeições, ele dorme ali, amém? Ele está morando, é a casa dele ali. E Marcos, ele está o escritor aqui, ele está dizendo assim, que Jesus estava passando ali, ele está em casa, ele mora ali. Mas o que acontece numa casa em que Jesus mora nela? É isso que eu quero falar com vocês hoje, em rápidas palavras. Eu perguntei se Jesus estava na sua casa, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Não precisa responder, tá? Nem quero que você responda. O que será que eu iria ver se eu colocasse câmeras escondidas lá na sua casa? Câmeras, ó, tem câmera ali, tem câmera aqui, tem câmera ali. Lá na sua casa. O que será que iria acontecer? O que será que eu ia ver? Ué, pastor, câmera escondida? Mas o senhor quer colocar para o senhor ver Jesus lá dentro? Não. Eu ia colocar câmeras escondidas ali para ver como é o seu relacionamento com seus familiares, como é que vocês falam quando vocês estão reunidos à mesa, ao redor da mesa, se é que se reúnem ao redor da mesa, quando que vocês oram, se vocês agradecem o alimento, né? Sabe? Porque o que me revela que alguém é cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas na igreja, mas é como eu uso a minha língua na minha casa. Olha a importância, sabe? Eu posso ser um poeta aqui no púlpito, mas eu posso ser também um coveiro lá na minha casa, com as minhas palavras, sabe? Eu posso ser pastor dessa igreja, mas eu posso lá na minha casa não ser o pastor do meu filho. Então entenda isso, igreja. Por que eu falei de câmeras escondidas? Tá? Estou brincando, eu vou colocar câmera escondida na sua casa. Vamos ver que você não vai deixar. E eu não vou querer também. Você, pastor, vai colocar câmeras escondidas. Mas o senhor não vai ver Jesus lá. Eu não quero ver Jesus. Eu quero ver o seu dia a dia, porque é o seu dia a dia com Ele que vai me revelar se você está com Ele ou se você não está com Ele, sabe? Eu preciso ver Jesus em vocês. Por isso que eu quero colocar câmeras escondidas. Mas sabe, igreja, nós somos cristãos, amém? Nós somos cristãos, amém? Diminuiu, gente. Vou repetir mais uma vez, eu quero um amém bem forte, em nome de Jesus, tá? Nós somos cristãos, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Olha só, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, e precisamos refletir através do Espírito Santo, do fruto do Espírito, refletir o caráter de Cristo e refletir a mente de Cristo. Isso está na Bíblia, tá? Está no texto sagrado. O meu filho, por exemplo, o Mateus, ele nunca vai querer ouvir Deus através de mim se eu não reflito Deus para ele. Não tem como, sabe? Assim como uma mãe não vai conseguir nunca ter os ouvidos do filho ou da filha e vai falar de Deus para ela, ou para ele, ou para o filho, ou para a filha, se ela não reflete Cristo, se ela não reflete Deus.
Quem está me entendendo diz amém. E aqui eu volto para as câmaras escondidas. Por que eu falei de câmaras escondidas? Porque vamos por acaso, eu vou te visitar. De vez em quando eu e a pastora visitamos uns crentes. Amém? De vez em quando, faz um tempinho já que a gente não visita, né, pastor? Precisamos fazer uma cada visita, surpresa, né? Do nada, a pastora chega, né? Os pastores, eu vou começar a fazer umas visitas. Quem concorda, gente? Os pastores da igreja fazem visita na sua casa, do nada assim, ele aparece, cai de paraquedas, assim, aleluia, glória a Deus, vai marcando, vai anotando aí, sabe? Glória a Deus, passa o endereço, irmão. Já prepara a sopa paraguaia, a chipa, amém? Geralmente eu e a pastora gostamos de ir na hora do almoço, né? Que é um momento propício, que a gente está mais tranquilo, né? O anjo já indica o local, até tem um anjo na frente da casa já indicando a casa, aqui, servo, aqui meu servo, meus servos é aqui, né? Aí quando você recebe a visita do pastor, da pastora, geralmente, tá? Isso aqui é em regra geral, claro que tem as exceções, mas a casa está arrumada, tudo no lugar. Você vai beber a sua água gelada num copo como esse, geladinha, a temperatura boa, e embaixo já vai vir, aqui embaixo aqui, ó, vai ter um papelzinho para você colocar, e no papelzinho já está, para você colocar a taça, assim, no papelzinho já vai estar a senha do Wi-Fi. Aí para já ganhou o pastor e a pastora, né? Claro, se vier o almoço depois. Aí a casa está arrumada, gente, sabe? Já está aquela música de fundo, né? Tipo essa musiquinha que está de fundo aqui agora, ó, né? A Ele a glória, né? Uma música bem bonita. Os filhos estão tudo treinado, não é para bagunçar, tudo limpinho. O cachorro está amarrado, né? Lá limpinho também, até fitinha. Está tudo preparado. Você vai no banheiro dessa casa, o banheiro está tão limpo que dá para você almoçar lá. E tão limpo que é. Gente, que banheiro maravilhoso. Gente, vamos ser sinceros, na nossa casa não é assim. Eles maquiaram ali o negócio para receber o pastor. Claro, existe isso, né? Não, o banheiro, a gente sabe que o banheiro não é daquele jeito, sempre daquele jeito. Não, não é, de vez em quando tem um que usa lá e deixa lá tudo detonado. Aí não dá tempo, né? A irmã fica desesperada. Ele foi lá no banheiro. O irmão, sabe? Não é, irmão, sabe? Sabe que não, sabe? Na sua casa, sabe que não é assim. É ou não é, gente? É ou não é? Fala a verdade, gente. Tem vezes que você sai do banheiro e você não quer voltar lá. Eu sei disso. Que tem vezes que eu saio do banheiro também, eu não quero voltar não. Até eu coloco lá uma placa, uma caveira lá assim, interditado por próximas 3 horas. Não dá, irmão. Entendeu? É verdade. Sim ou não? Gente, sabe? E aí está tudo preparado lá, sabe? Quando você recebe uma visita, aparece umas comidas boas, né? Até a gente fica brincando lá em casa, né? Geralmente quando a gente recebe visita em casa, aí a pastora faz umas comidas diferentes, né? Aí eu fico, não que ela não faça, ela faz sim, né? Muito rara, né? Mas ela faz. Eu falo para a visita assim, irmão, você precisa vir mais aqui em casa. Pelo amor de Deus, vem aqui em casa, né? A pastora hoje está com um Masterchef aí na veia, né? Então é tudo bonitinho, sabe? Tudo na taça. E a gente tem facilidade de fazer o melhor para as pessoas de fora. Olha um problema aí. Vira para o senhor e fala assim, aí tem um probleminha.
Eu sempre falo que é muito difícil você conseguir detectar essas coisas, mas geralmente a palavra de Deus, quando ela é falada, e se isso você guardar no seu coração, você vai entender. E eu sempre falo aqui no altar, os pastores também falam sobre isso, que nós temos a mesma visão. Em primeiro lugar na nossa vida é Deus, em segundo lugar é a nossa família, em terceiro lugar é a igreja, tá? As visitas, acho que está lá em quarto lugar, quinto, não sei, na sua tabelinha. E sempre a gente quer fazer o melhor para os de fora, e para os de dentro não, sabe? Eu quero dar a taça para as pessoas de fora. Mas os guri vai tomar no copo de requeijão, né? Daquele extrato de tomate baixinho assim, ó. Então aí tem um problema. Sim ou não? Sabe, querido, a gente vai falar aqui nessa noite sobre quais são as características de uma casa que Jesus decidiu morar nela. E aí você vai ter que identificar sua casa aí, em pelo menos uma delas. Se você não identificar em nenhuma, a gente precisa orar. Você precisa tomar uma providência. Amém? Então olha só, primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o que lá naquela casa? Ele estava fazendo milagres ou ele estava ensinando? Ensinando a palavra. A Bíblia não diz, mas os grandes teólogos consideram Jesus como um mestre, o mestre dos mestres. E aí, igreja, tem uma multidão ali assistindo ele, prestando atenção, né? Ele é um professor, ele é um mestre. Ele está ali com os seus alunos, ele está ali pregando, ele está ali falando, ele está ali com o livro, amém? Falando de Deus. Então vamos lá, vamos bem comigo. Jesus tem uma multidão ali assistindo, prestando atenção em Jesus, amém? Tem aluno ali? Sim. Tem livro ali que ele está ensinando? Tem ensino ali? Tem professor? Tem o mestre? Tem professor usando um texto? Sim ou não, gente? Vamos, me ajuda aí, gente. Tem professor que está usando métodos didáticos para ensinar? Sim ou não? Né? As parábolas, lembra das parábolas? Então olha só, tem professor? 2 sim aqui e 3 sim aqui. Vamos lá, mais uma vez. Tem professor ali? Sim. Tem mestre ali? Sim. Tem aluno ali? Sim. Tem ensino ali? Sim. Tem livro ali? Sim. Então, uma casa que tem Jesus é uma escola. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus pela sua vida. A casa que tem Jesus é uma escola, é uma das grandes marcas de uma casa onde Jesus está. A casa, ela é uma escola. Diga para o seu irmão, falar assim: a casa onde Jesus está é uma escola. A nossa casa, igreja, ela é uma escola. É a primeira ponte que Deus coloca entre você e essa sociedade aí. É uma ponte entre a sua casa e a sociedade. É a sua casa. É ali que o caráter é formado. Os filhos não se perdem fora de casa, como muitas pessoas dizem, sabia? Isso. Porque as pessoas, eu estou falando no geral, os crentes também, tem a mania,
né? E gosta de terceirizar a culpa, terceirizar o erro, sabe? Os filhos eles não se perdem fora de casa, eles se perdem dentro de casa, porque o pai não ensina. A primeira ponte que Deus coloca entre nós e a sociedade é a nossa casa. O caráter é gerado ali dentro da família, ali dentro da casa. Um corrupto, igreja, ele não nasce em Brasília. O corrupto nasce em casa. Sabe? É na educação dos filhos que eu conheço a educação dos pais. Dê muito cuidado quando você encontra uma criança que morde, que xinga, que briga, que faz, acontece. Essa criança não está bem, mas não é ela, talvez seja um reflexo da imagem dos pais. Pode ser outros problemas também. Tudo que você vive hoje tem a ver com a sua formação. Diga-se comigo, tudo que eu vivo hoje tem a ver com a minha formação. Talvez o que você é hoje tenha a ver com a sua criação, com o que você recebeu, com o que você não recebeu, valores, crenças, referências. Para os pais aqui, em especial, filhos são como flechas, que nós somos os responsáveis para dar um alvo para eles. Amém? Guarde isso. E a melhor maneira de ensinar os nossos filhos é como? É dando o exemplo. Amém? Guarde isso. Uma graminha de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras no ouvido do seu filho. Só dá exemplo, sabe? Eles podem estar até de ouvidos fechados para o exemplo, para as suas palavras, mas os olhos estão sempre abertos para o exemplo. Ele vai ver você e vai lá, ó, meu pai faz assim, minha mãe faz assim, sabe? Sabe aquela história antiga, aquela frase bem antiga, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona mais. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Eu estava pesquisando a respeito, e existe uma escola cristã lá na Inglaterra. E essa escola era uma escola cristã, amém? Ela ensina sobre o cristianismo, sobre Cristo. Nessa escola, toda quarta-feira tem um culto. Tem aula de cristianismo. E uma vez por mês ela tem um culto. Olha só. Só que o engraçado é que 80% das crianças dessa escola são muçulmanas. Quantos por cento? 80% são muçulmanos. O que faz o pai muçulmano colocar o filho numa escola cristã? Porque para um pai muçulmano tanto faz, ele só quer saber se a escola é boa, se a escola é perto de casa, para não gastar muito combustível, para não ter que andar muito. É só isso que importa para ele. Aí o filho do muçulmano entra lá com 6 anos e sai de lá com os 16 anos. Ele fica 10 anos na escola. Quantos anos ele fica lá? 10 anos ouvindo de cristianismo. 10 anos ele entra muçulmano e sai muçulmano. Sabe por quê? Ele passa mais tempo na escola do que em casa, mas a casa dele é mais relevante do que a escola que ele estuda. Ele passa
passa mais tempo na escola do que em casa. Mas a casa dele é mais relevante do que a escola. Sabe? Você não se preocupa, os pais não estão preocupados. Então, igreja, olha só, entenda isso. Aí você vem para o Brasil, isso é da Inglaterra, tá, gente? Isso onde que é? Inglaterra. E olha só, agora vamos vir para o Brasil. Vamos vir para o Brasil? O filho do crente vai para a universidade. Na primeira aula de filosofia, ele volta falando todos. Todos. Sabe? Aí você vê na universidade, eu fico vendo, cheio de revolucionários com o iPhone na mão. iPhone 16 Pro Max, aleluia. Não, eu sou revolucionário, né? Sabe, é tanta teoria, é tanta coisa maluca no nosso país. Sabe? E você nem precisa ser cristão, sabe? Você só tem que ser um pouco inteligente para você entender o que está acontecendo. A quantidade de coisa ruim, a quantidade, sabe, dizer a palavra certa, a quantidade de burrice que a gente está vendo. Sabe, gente? Pessoas, sabe, essa semana, pessoas se animalizando. Sabe? Não, porque eu me sinto um rinoceronte. Sabe? Pessoas adotando bonecas ao invés de crianças, sabe? Tratando gente como cachorro e cachorro como gente. É isso que eu vejo. E agora, qual é a diferença de uma casa que Jesus está para outras? É porque na casa que eu falei lá daquelas crianças, lembra daquelas crianças muçulmanas? Na casa do muçulmano, ali na casa do muçulmano, ali é uma escola. Amém? Quem está me entendendo diz amém. Ali é uma escola, sabe? A casa deles é uma escola. E qual que é a diferença, pastor? O que a palavra está querendo dizer para nós hoje? É que o texto diz que na casa de que Jesus estava, ele ensinava isso aqui. Ele ensinava a palavra. Ele estava ensinando essa palavra. Sabe, igreja, não é, eu quero que você entenda isso, não é responsabilidade da igreja falar de Jesus para os meus filhos, para o meu filho, para os seus filhos. Não, essa responsabilidade é minha como pai do Mateus, é sua como pai dos seus filhos, sabe? Para você falar para o seu irmão, para você levar essa palavra assim como Jesus estava levando, sabe? Porque na escola eles não vão fazer isso. Eu até falei aqui semana passada, né? Sobre educação positiva. Quem se lembra? Pessoal, pastor, sabe, eu entendo que há exageros. Eu entendo que no Brasil tem pais que são abusivos, que colocam a criança como reféns, bate, espanca. Sabe, eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando é que nós estamos vivendo uma geração doente, sabe? Porque a nossa geração, eu digo como pai, a nossa geração, a gente viveu privado de algumas coisas e a gente não quer que falte para os nossos filhos, e às vezes a gente exagera, sabe? E menino, uma criança de 3, 4 anos, aí vai lá o pai e pergunta o que ele quer. Não, ele não tem que querer, ele tem que obedecer, sabe? Ele não tem que querer nada, ele só tem que obedecer. Uma casa que tem Jesus é uma escola. Amém, igreja? Deixa eu te falar uma coisa aqui, mais uma vez, para você gravar. Uma casa que tem Jesus é uma escola. E aí eu vou deixar essa pergunta: o que é que se aprende na sua casa? Vocês que ainda vão constituir família, os solteiros, já guarde isso, porque a sua casa, quando você constituir a sua esposa, que tiver os seus filhos, a sua casa, ela precisa ser uma escola, onde você vai ensinar Jesus para os seus filhos, para a sua esposa, para todos ali.
Você vai ser o sacerdote da sua casa, os homens. E as mulheres também vão ser sacerdotisas da casa. Que às vezes as mães são solteiras, né? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nós aprendemos aqui, onde Jesus está, essa casa é uma escola. Amém? Número 2. A Bíblia, ela diz que Jesus, ele fez um milagre ali na casa, sim ou não? Qual foi o milagre? Fala para mim. Curou um paralítico nesta casa. A Bíblia diz que ele estava carregando uma maca. A Bíblia diz que tinha 4 homens para ajudar, sim ou não? Então, tinha lá um camarada na maca e tinha 4 homens para levar ele. Um em cada ponta da maca, e eles estavam lá. Vamos dizer que nessa época, claro que não tinha. Nessa época não tinha SAMU, gente. Vamos chamar aqui eles de São SAMU, tá? Porque tinha maca, não tinha? Tinha doente, não tinha? E tinha 4 ali, enfermeiros para ajudar, sim ou não? Então tá. Aí chegou lá. Comparar eles com esses 4 homens com o pessoal do SAMU, para ficar mais 4 socorristas. Então vamos lá. Tinha doente, sim ou não? Sim. Tinha maca, sim ou não? Sim. Tinha socorristas, 4, sim ou não? Sim. Tinha médico? Sim. Te peguei agora, hein? Tinha médico? Sim. O médico dos médicos. Glória a Deus, amém? O médico dos médicos estava lá. Tem um doente que foi curado, chegou numa maca com 4 socorristas. Me ajuda a pregar aqui, igreja. Se tem médico, se tem maca, se tem socorrista, se tem um doente, se tem cura, em uma casa em que tem Jesus, o que é esta casa? Diga para mim. Um quê? O pessoal que está na transmissão ouvir. O que é essa casa? Um hospital. A casa onde Jesus está precisa ser um hospital. Amém? É hospital já, gente. Não é aquele UPA todo quebrado, que tem uma farmacinha lá que não tem remédio. Não é isso aí não. Tá? Não é isso aí não. Esquece isso. É um hospital, gente, tá? Um hospital. Médico dos médicos está lá, gente. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Olha só. A nossa casa, ela deveria ser um lugar só de cura, né? Um lugar onde você tem cura, que você tem refrigério, né? Porque, você vai ao trabalho, sim ou não? Vai à escola. Você vai no trabalho, à escola. Você é ferido, você é maltratado, sabe? Às vezes até mesmo de uma estrutura religiosa aqui como uma igreja, você também é ferido, né? O irmão vai lá e começa a falar de você, linguarudo, né? Linguaça de fogo. O irmão vai lá e fala, você viu lá a maquiagem dela? Tá pesada, hein, irmã? Você viu o que aconteceu com o cabelo dela? Ela cortou tudo. As irmãs são fera. Homem não tem muito disso, né? Homem é tudo tranquilo, né? E aí, mas você tá ficando careca, né? E aí, beleza? E você tá ficando barrigudo? Aí você, né? Já se cumprimenta, já abraça, tá tudo certo. Agora a mulher não, você falou do cabelo, né? Você falou da maquiagem. Essa make aí sua tá esquisita, hein? Essa paleta tá estranha, não tá da cor certa da sua pele. Eu vou te dar umas dicas depois. Vou mandar no seu WhatsApp. A irmã já fica cabreira, né? Então, vamos lá. Eu nem sei porque eu falei isso, né, gente? Mas Deus está falando aqui, né? Aí você vai, você vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, aí você volta, né? E lá na escola, no trabalho, onde você está estudando, né? Na academia, que seja, lá às vezes você é ferido, você é maltratado, você é destratado, né? Levanta calúnia de você. E aí você volta para casa. Onde que é o lugar que você deveria receber a cura? É a sua casa, sim ou não? Sim. Na sua casa.
Só que tem camarada que chega do serviço estressado. O cara foi maltratado, humilhado, né? Colocaram o cara lá para baixo, no subsolo do fundo do poço, lá embaixo mesmo. O cara chega detonado em casa. Só que ali na família dele, na casa dele, parece que tem um exército lá dentro para matar soldado ferido, né? E eu vou te falar uma coisa: as feridas mais profundas que temos vêm das pessoas que mais amamos, sabe? É triste ver a maneira como as pessoas estão se tratando dentro de casa, sabe? Com palavras, com gestos, com silêncio, sabe, gente? Vira para o seu irmão e fala assim para ele: o silêncio também mata, viu, irmão? Vou falar uma coisa para vocês aqui: o silêncio, para os casados aqui, o silêncio é a antessala para o divórcio. Cuidado, hein? Não, vou dar um zelo nele, ele vai aprender. Cuidado, sabe? Cuidado com o silêncio. Agora tem o contrário. Além da indiferença do silêncio, porque é triste você sentir saudade de quem está ao seu lado, é sim ou não? Sim. Cara, eu viúva de marido vivo? O marido dele é tão sumido, ele é um ninja, ele é tão ausente, que você vai falar assim: aquela irmã lá é viúva de marido vivo. Olha que tristeza, gente, sabe? A indiferença do silêncio, a indiferença de não prestar atenção, aquela coisa de falar sem pensar, fala qualquer coisa de qualquer jeito. O apóstolo Tiago, igreja, ele disse que a língua é como o freio do cavalo e o leme do navio. A língua é como o freio do cavalo e como o leme do navio. Como assim, pastor? O freio do cavalo não é pequeno e governa o cavalo que é grande, sim ou não? E o leme? O leme não é pequeno e governa um navio enorme, sim ou não? Grande. Sabe o que ele está dizendo? A sua língua tem destino. Cuidado. O apóstolo Tiago está falando. Sabe, igreja? Eu não sei se está acontecendo isso na sua casa, mas hoje nós vamos orar para que o amor de Deus entre dentro dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque, igreja, eu quero que você coloque na sua cabeça de uma vez por todas, no nome de Jesus, pelo amor de Deus, sobre as suas palavras. Diga assim comigo: minhas palavras. Não há neutralidade nas palavras de um cristão. Como assim, pastor? A Bíblia diz: ou é vida ou é morte. Aliás, a Bíblia inteira não tem neutralidade. Ou a casa está na rocha ou está na areia, sim ou não? Ou você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição, sim ou não? Sabe, lá na cruz não tinha lá o ladrão, um ladrão que disse sim, o outro disse não. O que disse sim, Jesus falou para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Sabe, é bênção ou maldição, é vida ou é morte, não tem neutralidade. O próprio Jesus, ele disse: se alguém for morno, se é morno, vou vomitar você da minha boca. Ou é quente ou é frio, eu não quero morno. Não há neutralidade na palavra que você fala. Uma palavra dita, uma palavra lançada. Então, se você fala para o seu filho palavras ruins, está dando direção para ele. Se você fala para o seu filho palavras boas, está dando direção para ele. As suas palavras têm poder. As
as suas palavras têm poder. Então cuidado com a sua palavrinha. Amém? Vira para o seu irmão com carinho e fala assim para ele: irmão, a sua palavra tem poder. Fala aí para ele. Então hoje nós vamos sair daqui falando e profetizando em nome de Deus que essa será a melhor semana da sua vida, que Deus vai abrir portas, que Deus vai curar, que Deus vai fazer na minha casa, que Jesus vai entrar na minha casa, que em nome de Jesus você vai começar a profetizar na sua vida. Por isso que eu sempre falo aqui, bato: profetiza, igreja, profetiza, você é o profeta dessa geração. Nas suas palavras estão ali poder de vida ou poder de morte, de bênção ou maldição, depende de você. Então em nome de Jesus comece a profetizar bênção na sua vida, na sua casa. Comece em nome de Jesus a profetizar vida sobre a sua casa, em nome de Jesus, aleluia. Vamos para o 3. Então nós aprendemos aqui que a casa ela tem que ser uma escola, ela tem que ser o que mais? Hospital. Amém? Você tem que sentir vontade de voltar para casa, irmão. Amém? Que tem gente que fica fazendo hora extra para não voltar para casa. Você sabia disso? Eu conheço pessoas que ficam assim: não, eu vou ficar aqui jogando sinuca. Crente, né? Não que você não possa jogar sinuca, você não pode valer dinheiro, né? Joga lá, irmão, joga dominó, dama, sei lá, xadrez, sinuca, sabe? Mas olha só, o terceiro, uma casa que tem Jesus. Diga assim comigo: uma casa que tem Jesus é um refúgio. Vira para o seu irmão e fala assim: é um refúgio. Sabe o que é um refúgio, igreja? Um lugar de paz. Diga comigo assim: um lugar de paz. A Bíblia diz que essa casa está cheia, sim ou não? Jesus estava lá, estava cheio. O camarada não conseguia passar da porta, ficava na porta mesmo. Não tinha lugar em lugar nenhum. Não tinha lugar nem perto da porta, e só tinha uma porta. Aí, a gente vai voltar um pouquinho para a geografia do lugar. Lá em Cafarnaum, na verdade ali naquela região ali toda, na Palestina, as janelas, elas ficam em cima, tá? Quando a gente for lá para Cafarnaum, o dia que você for lá, amém? Amém. Vamos só esperar um pouquinho, que está caindo umas bombas lá, né? Esperar parar esse negócio, daí a gente vai, tá? Aí você vai ver que as casas elas eram pequenas. Só que essa casa, além de ser pequena, ela estava lotada. Aí eu vou ter que te explicar mais ou menos como é que está aqui. Essa casa ela não tinha estrutura para muita gente, tá? Ela não era uma casa grande, né? Uma casa com... Imagina uma casa lá na Palestina nessa época, né? Uma casa com 4 suítes. Eu fico imaginando como que os apóstolos dormiam naquela casa, gente. Naquele filme The Chosen, você tem uma ideia mais ou menos, né? Olha só, aquela casa ela não tinha uma sala enorme, ela não tinha estrutura nenhuma. Agora imagina comigo, naquele calor daquela região, a casa está cheia, não tem lugar para ficar, está todo mundo em pé, porque não tem sofá, aquele sofá de 3 metros que você puxa assim para você levar coisa a pé, não tem não. Imagina aquele calorzão, todo mundo em pé, não tem onde sentar. Por que essa casa está cheia? Alguém arrisca dizer? Por que essa casa está cheia? Alguém fala para mim, por que está cheia? Porque Jesus estava lá. Porque todo mundo quer se refugiar nessa casa.
Porque todo mundo quer um refrigério nessa casa, porque Jesus está lá. Se as pessoas descobrissem esse segredo hoje, gente, os lares, não havia tantos lares destruídos por esse mundo afora. Se as pessoas pegassem isso hoje, descobrissem esse segredo, sabe? A gente não precisa de muito, gente, porque Ele já deu tudo. Amém? Coloca aí, irmão, Provérbios 15, 17. Para você meditar. Melhor é um prato de hortaliças. De quê? Quem gosta de hortaliças aí, os fits, digam amém. Quem não gosta, diga vá. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que um boi cevado, um boi gordo, e com ele lá na mesa o ódio. Já pensou? É melhor você comer um prato de alface onde tem amor, do que você comer uma picanha, aquela com 2 dedos de gordura, e naquela mesa só tem ódio. A hora que você mastiga a picanha, você morde a língua, de tanto ódio que tem naquela mesa. Então, provérbio, Salomão já estava dando a dica aqui, sabe? Então, igreja, casa onde Jesus está, ela tem que ter refúgio. Amém? Vou explicar aqui o que é refúgio. Bem simples. Imagine você está vindo de uma festa de casamento do seu melhor amigo, melhor amiga, com o seu carro, com a sua motinha, com a sua bicicleta, sei lá. E aí você está passando numa rua bem escura e ali acabou a sua gasolina. Aí você desce do carro, puxa vida, minha gasolina acabou. O pessoal está todo dormindo, o pastor está dormindo. O pastor não fica dorme, o pastor está em consagração, tá, gente? Ligar 3 horas da manhã não adianta, está em consagração. Aí, olha só, você na história, acabou essa gasolina 3 horas da manhã numa rua meio escura, assim, num bairro meio, você não conhece. Aí vem um pitbull para cima de você. Tem um pitbull na rua, irmão. A cabeça dele é do tamanho dessa caixa de som aqui. A cabeça do pitbull. Tá comigo ou não? O pitbull aparece. Aí você ouve uma voz do além. Eis que te digo, meu servo, vaza, o bicho vai pegar. Você corre, irmão, corre, vaza. Aí você sai gritando na rua, tô explicando o refúgio, tá? Aí você sai gritando na rua, meu Deus, aquela gritada, os vizinhos já acordam, começa a acender as luzes, tudo, né? Aí você bate numa porta ali, abre. Aí o vizinho, o que está acontecendo isso? O que é isso aqui? Né? Aí ele abre para você, o portão para você entrar. Você entrou e fechou o portão, o pitbull ficou lá de fora. Aquela casa serviu de refúgio. Você entendeu o refúgio? Olha só. Mas aí o cara abriu o portão, você entra, fecha o portão, o pitbull está lá fora e você dentro da casa. Isso foi um refúgio, mas às vezes isso dá um problema, sabe por quê? Porque em alguns casos o pitbull tem um pitbull dentro da casa também. Mano. Tem pitbull dentro da casa. Então a sua casa, onde Jesus está, onde para Jesus estar na sua casa, não pode ter pitbull. Amém? Eu não estou falando literalmente aqui, tá, gente? Se você tem um pitbull, não é para você doar o pitbull amanhã. Misericórdia, estou falando isso. Estou falando pitbull, porque o pitbull é um animal bravo, é um animal que ataca, tal, aquela coisa toda, né? É complicado. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa geração é a mais estressada de todos os tempos. Sabe? A gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho. E tem gente
que come tudo isso lá fora e vomita em casa. Aí vira pitbull lá de casa. Aí ninguém quer voltar para casa, porque tem um pitbull lá dentro, eu não quero mais, sabe? Eu não quero, sabe? O que vai ser da sua família? O que vai ser da nossa família? Então, igreja, olha só. Para que Jesus ele esteja ali e faça da sua casa uma escola, um hospital e um refúgio, você precisa se atentar a isso, sabe? Jesus, ele está na casa. Diz a Bíblia que quando o homem foi curado, teve glória a Deus. O homem foi curado, o que eles falaram? Glória a Deus, sabe? Lembra do texto base? Todos deram glória a Deus. Tem um paralítico curado, tem Jesus ensinando a Bíblia, tem glória a Deus. Qual o lugar que tem glória a Deus? Qual o lugar que tem aleluia? Qual o lugar que tem cura, que tem milagre? Qual o lugar que Jesus está presente e está pregando a palavra através dos pastores, do Espírito Santo? Esse lugar se chama igreja. Amém, igreja? E uma casa que tem Jesus também precisa ser uma igreja. É uma igreja, a sua casa é uma igreja. Por isso que eu pergunto, o que está tocando lá? Sabe? Qual o som que sai da sua caixa de som lá da sua casa? Que gritaria que está saindo lá? Que tipo de música? O que se lê? O que se faz? Sabe, igreja? Quem me ensinou a orar foi minha mãe. Ela nunca me disse assim, ó, você tem que orar. Você tem que orar. Ora. Você tem que orar aqui, ó. Vou dar aqui as 10 regras para você dar oração para você. Toma aqui. Minha mãe nunca disse isso. Como é que a minha mãe ensinou a orar? É quando eu via ela orando às 3 horas da manhã. É quando eu via ela orando na hora do almoço, fazendo comida. Eu dormindo, gente. Eu lembro que eu estudava à tarde. Eu dormindo. Dos 6 aos 12 anos. Eu não lembro, aí você não esquece disso. Que 12 anos eu tive que trocar de escola, aí eu tive que estudar de manhã. Dos 6 aos 12 anos, a manhã inteira, eu ouvindo os hinos da Voz da Verdade. Meu irmão, se você perguntar todos os hinos antigos da Voz da Verdade, eu sei tudo. Sei todos eles. A letra, tudinho, melodia, tudo. Eu sei tudo. E às vezes eu levantava e via a minha mãe lá fazendo um almoço, a comida, e chorando, e orando, e ali, sabe, aqueles gemidos, né? Soluços, orando pelos meus irmãos, orando principalmente pela minha irmã, pelo meu irmão, que eles eram muito doentes, orando por mim, orando por meu pai, que ele não era ainda, não tinha aceitado Jesus ainda. Minha mãe não me ensinou a orar, não deu um livro para mim, mas o exemplo dela me ensinou que eu preciso orar. E eu digo para vocês, nós precisamos orar. Nós temos que ser uma igreja que ora. Mateus já me viu orar, já viu a mãe dele orar. O que eles veem? O que os filhos sentem? O que os filhos veem dentro da nossa casa? Amém, igreja? Então isso que eu quero que você entenda nessa noite. E nós vamos encerrar aqui, em nome de Jesus. Eram 4 homens que levavam a maca, sim ou não? Quando Jesus viu uma pessoa descendo e 4 ajudando, Deus viu o quê? Diga comigo, atitude. Jesus viu o quê? Atitude. A Bíblia diz, e vendo Jesus, viu a fé. Uma casa que tem Jesus é uma casa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que impressionava Jesus na Bíblia, igreja, era a fé. A única coisa, era só isso. Você nunca vai ver Jesus na Bíblia elogiando alguém, a não ser quando ele dizia, grande é a sua fé, esse cara tem fé, esse cara é de grande fé, né? Só aí. Só que a fé aqui no texto não é
crer. A fé desse texto base aqui, onde os homens desceram aquele paralítico pelo telhado. Ação. A irmã já pegou ali, ó. É agir, irmão. Porque a fé sem obras, ela é morta, sabe? Tem que quebrar o telhado. Tem que quebrar o quê? Telhado. Aí tem que ser um negócio, tem que quebrar bem o telhado, porque a maca do paralítico, tem o barulho, tem que descer inteiro ali. Quebrou bastante telhado. E aí a gente vê nessa cena, diga comigo assim: telhado quebrado, paralítico quebrado. Diga mais uma vez: telhado quebrado e paralítico quebrado. E agora Deus está perguntando para cada um de nós: o que você está disposto a quebrar para salvar a sua família? Quebrar o orgulho, talvez você pedir perdão, terminar esse culto, você fazer aquela ligação para aquela pessoa e pedir perdão. Pastor, eu estou com problemas nas minhas finanças, eu quebro o telhado? Não, quebro o cartão de crédito. Pastor, eu estou sendo cercada, estão me mandando direct lá no Instagram, estão me mandando no privado aqui, uns números estranhos, alguém está tentando se aproximar no WhatsApp, eu quebro o telhado? Não, não quebro o telhado, bloqueia. Pastor, o senhor está trabalhando demais. Coloca o pé no freio, acalma seu coração. Eu quero que hoje o Espírito Santo fale na sua alma. O que é esse telhado para você? Porque às vezes a gente quer deixar o telhado ali intacto e bonitinho, e a gente não quer largar a mão do telhado. A gente quer ele bonitinho. Mas se a gente não quebrar o telhado, a gente não vai ver a cura, a gente não vai ver o milagre, a gente não vai conseguir ver Jesus. E às vezes quebrar o telhado é exatamente isso. Nós quebramos o nosso orgulho, nós quebramos isso, a questão de não perdoar, de não liberar o amor. Sabe, igreja? Tinham 4 homens ali. Eles queriam que Jesus curasse o paralítico, ok? Olha só, essa é a expectativa daqueles 4 homens. Só que quando quebrou o telhado, eles quebraram o telhado e desceram um paralítico. Jesus olhou para o paralítico e disse: está perdoado os seus pecados. Agora você pensa, você levando um amigo seu, um parente seu ali naquele telhado, junto com 3 pessoas, e você desceu ele ali, o que você esperava? Você esperava que Jesus fosse curar, que ele fosse levantar, mas Jesus falou assim: estão perdoados os seus pecados. Sabe, igreja, eu acho que aquelas 4 pessoas, aqueles 4 homens falaram assim: não é possível. Eu queria que ele fosse curado, ele não queria que ele fosse perdoado. Eu desci ele aqui, a gente fez um esforço sobre-humano para descer ele aqui. E aqui tem uma mensagem para cada um de nós essa noite. As paralisias, elas não vão cessar se não tiver perdão primeiro aqui dentro. As paralisias na nossa vida, elas não vão cessar enquanto não tiver perdão aqui dentro. Sabe, tem pessoas que estão passando por momentos difíceis em uma área da sua vida, na área sentimental, porque lá atrás você sofreu um abuso, porque lá atrás você ficou traumatizado. Eu quero dizer para você que Jesus te manda hoje olhar para frente. Você olha para frente, quando você está dirigindo um carro, você está olhando para frente. O retrovisor que você está vendo lá atrás é só uma referência para você não esquecer de onde você veio, de onde Deus te tirou. Olha para frente, não olhe mais para trás. Aleluia, 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 Jesus.
Sabe, você não conseguiu confessar, você não conseguiu perdoar e carrega até hoje isso com você. Quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. Aleluia. É isso que faz a falta de perdão, igreja. Nós precisamos hoje liberar isso. Pastor, mas foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo, eu tenho que perdoar. Deus olhou para a humanidade e viu uma humanidade decaída, cheia de pecado, cheia de erro, cheia de fracasso, cheia de queda, cheio de erros. E aí Deus olhou e disse: só tem uma solução para o erro. Jesus, você vai descer lá e vai morrer por eles todos. Não tem outro jeito. Perdoar, igreja, perdoar é perder algo, sabe? Tem a ver com perda. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar uma pessoa. Perdoar é reconhecer as minhas imperfeições. Perdoar é reconhecer, igreja, que nós somos gratos a Deus todos os dias pelas nossas falhas e pelo perdão que nós recebemos todos os dias. Nós não oramos o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ali tem uma frase que diz assim: perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados, assim como eu estou fazendo com os outros. O critério para receber perdão, para você liberar o perdão, é você ter o caráter de Cristo, porque Cristo perdoou você. Ah, pastor, mas perdoar aquela pessoa, eu vou ter que ficar perto dela? Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Que o Espírito Santo te dê graça para você perdoar nessa noite. Perdoar seus pais, filhos, seus parentes, ex-mulher, ex-marido, seja o que for. Não é conviver mais, mas é você deixar. Vai com Deus, vai em paz, irmão. É você dormir e não acordar mais com isso. Uma casa que tem Jesus é uma casa que tem perdão. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Olha aqui. Jesus, ele mandou aquele paralítico levar a maca para onde mesmo? Você se lembra do texto? Para onde Jesus mandou levar a cama dele, a maca dele? Diga, para a casa dele. Ele mandou, Jesus falou assim: pega a sua maca e vai para a sua casa. Pode ir, asa, sai andando, levanta, anda. Mas por quê que ele fez isso? Você vai entender aqui comigo. Imagina esse homem que foi curado lá na sua casa, que era paralítico, constituiu sua família, já tinha seus filhos, estava trabalhando. 5, 6 anos depois, ali, produzindo, avançando, 5, 6 anos depois de ser curado, provavelmente com uma família, com uma casa. E Jesus, ele não faz milagre pequeno. Tudo que Jesus fez na vida desse homem foi enorme, porque ele mudou a vida dele. 5 anos depois, ele está curado, está cuidando da sua própria casa, trabalhando, tem a sua família. Isso não está na Bíblia, igreja. Eu só estou conjecturando para você entender algo muito importante. Ele vai sair de manhã para o trabalho dele, e antes dele sair, lá na sala dele, lá no cantinho, tem uma maca enrolada, suja, bem no cantinho da sala. Naquele momento o cérebro dele volta lá atrás e fala para ele assim: você não pode esquecer
de onde você saiu. Nunca se esqueça de quem tirou você de lá. Uma casa que tem Jesus, igreja, tem gratidão. Sabe, você agradece pelo seu marido, pela provisão. Você agradece pela sua esposa, pelos seus filhos. Amém, igreja? Esta é a casa que Jesus está.